Gente, boa noite mais uma vez. Eu sei que tem gente nos visitando hoje. Alguém pela primeira vez? Sei que o Ed está aí, né, Ed? Bem-vindo mais uma vez. Sinta-se à vontade, viu? Fique em casa. Giane também ali, bem-vinda, Giane. Tá levantando a mão ali. Tem um casal aqui, não é isso? Desculpa, seu nome é? Luan aí. Bem-vindos mais uma vez, viu? Fique à vontade. Mais alguém? Felipe, sim. Legal, Felipe. Bem-vindo. Cadê o César? Agora eu sempre vou lembrar do César falando, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi que uma desorganização, né? Meio desorganizado, mas é uma bagunça organizada, né, cara? Que vai dando sentido, né, ao longo do... Legal, é vivo, é dinâmico, é existencial, que legal. Eu queria convidá-los ao Evangelho de Marcos. Na semana passada nós refletimos sobre o Evangelho de Marcos no capítulo 4, naquele contexto onde Jesus e seus discípulos foram surpreendidos por uma tempestade e houve aquela situação que foi narrada, aquele desconforto gerado pelaquela ventania, onde as águas passavam por cima do barco e Jesus dormia num travesseiro, numa almofadinha. E os discípulos curiosos com a postura de Jesus diante daquela realidade, perguntou para ele se ele não ia fazer nada, e, enfim, nós discorremos sobre isso, ao passo que Jesus dali acalmou a tempestade e tudo se fez em bonança. Mas lembre-se que ele estava indo para o outro lado. Foi como nós começamos. E a narrativa que se segue aqui, no capítulo 5, é ele chegando a esse outro lado. É assim que ele chega lá do outro lado. E eu queria convidá-los a ler os versículos iniciais do capítulo 5 de Marcos. Marcos capítulo 5 diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros, do lugar da morte, ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos.
E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Somente até aí. E que o Senhor nos conduza, que nosso espírito esteja disponível, nossa mente aberta para o que seja a orientação do Senhor e que Ele nos alimente com a sua palavra. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma história que é conhecida de muitos de nós, que já ouviu muitas vezes, nós que já frequentamos muitos ambientes. Ela, de fato, é uma história que faz parte da minha infância, e eu tinha muito medo disso. Quando falava desse endemoniado, do gadareno. André, uma legião de demônios. Como é que eu dormia, né? Eu ia para a escola dominical, via aquilo, eu achava apavorizante. E apavorizante tem a ver teve um videozinho que foi lançado aí no Facebook, obra do Rodrigo, e na hora de eu falar, que eles ficaram apavorizados, saía apavorizante. Eu falei, apavorizante, e ficou lá como making off, né, Rodrigo? Mas de fato eu ficava apavorado com essa história, sempre tentava imaginar ela na minha mente, como é que isso se desenhava, né? Enfim, esse medo passou, a história continua viva e é muito eficaz e nos ensina muitas coisas. A gente pode extrair daí uma série de temas e refletir sobre uma série deles. E, no entanto, eu não quero me focar sobre a condição da espiritualidade que envolve a legião de demônios, porque aí tem muita coisa para se falar. De fato, existe uma mostra clara que existe todo um paralelo, uma dimensão de coisas extraordinárias que acontecem que a gente não se dá nem conta. Que aquele homem tinha problemas era notório, mas poderia ser que a gente entendesse que aquilo era só uma questão de psiquismo. Mas o Evangelho não deixa dúvida ao dizer que uma legião de demônios, de seres dimensionais, saiu daquele indivíduo e entrou numa manada de porcos. E esses porcos se atiraram. E eu sempre achei interessante que, assim que Jesus pinta na praia, o endemoniado percebe a presença dele, né? E ele, em vez de correr para o outro lado, ele vai para cima dele, né? Tipo, ele vai para Jesus, né? Se prostra, né? E está lá, porque ele sabe que existe uma relação de autoridade ali. Apesar deles terem domínios e possibilidades de atuação, ele sabe que ali ele está diante de uma autoridade e sabe que o que ele falar vai acontecer. Por isso que ele propõe algumas coisas. Olha, deixa a gente aqui, não deixa a gente sair daqui não, a gente está bem nesse território. Por favor, não mexe com a gente. Enfim, mas eu não quero me deter sobre esse aspecto. Mas sim sobre o que está acontecendo nessa cidade, nessa sociedade, nesse vilarejo, nessa comunidade. E o que tem a ver com a gente, como é que isso se relaciona com a gente. O texto, num certo momento, ele diz o seguinte, que esse indivíduo que estava no sepulcro, que vivia entre os montes, as colinas,
que se cortava e que vivia acorrentado, em um determinado momento ele ficou são, ficou curado. E agora ele não andava mais nos sepulcros, nem nas colinas. O texto fala, ele estava sentado, vestido, no seu perfeito juízo. E isso provocou pavor na sociedade. E uma sociedade que encara esse estado como um estado doentio, ou um estado que se deva ter medo, é uma sociedade problemática. É uma sociedade que está com doença, que precisa de ajuda. Porque se você vê alguém em plenas condições mentais, limpo, vestido, em seu perfeito juízo e teme, é uma sociedade doentia. Sendo que essa sociedade, ela é composta de gente, de indivíduos, de pessoas. E é aquele conjunto de pessoas que dá essa expressão, que forma esse imaginário de medo. E por que será que esse homem que outrora era um endemoniado, uma pessoa que a gente temia, agora causa mais pavor por estar curado? Que tipo de relação existe entre esse homem e essa sociedade e a gente? E que caminhos são esses e o que a gente deve estar atento? Porque talvez essa história se confunda com a nossa própria história. Então, como eu ia dizendo, uma sociedade que vê uma pessoa assim e acha que está tudo bem, não pode ser uma sociedade normal. Não é normal. É uma história complexa, diversa, existem muitas questões exegéticas sobre esse texto, sobre esses textos, porque esse texto se repete em Mateus e em Lucas. Mas o aspecto existencial é o mesmo neles todos. O aspecto que nos importa aqui é o mesmo. Era uma cultura, e ele está falando de Decápolis, né? Existiam 10 cidades, elas não eram integradas, não existia um senso político integralizador, mas existia uma denominação de Decápolis, porque existia uma ligação entre elas. Mas era uma região, como eu disse na semana passada, que era extremamente gentílica, não fazia parte da cultura judaica, ficava às margens desse pensamento, às margens dessa cultura, era gentílico, era gente que não era judeus, e era um povo acostumado a dominações, a sucessivas possessões, porque era uma terra de ninguém ali. E por 300 anos, aproximadamente, eles foram vítimas de sucessivas dominações imperialistas, reinos que dominavam aquela região, a começar por Alexandre o Grande, depois, na sua saída, as dominações gregas, os Seleucidas, Ptolomeu, de maneira que a alma daquelas pessoas era almas possessas, poluídas. Não houve tempo de se enraizar nela qualquer valor que se instituísse como valor efetivo e fundamental para a vida. Era gente acostumada a todo tipo de intromissão cultural, de valores. Eles não tinham aquela linhagem judaica que, de certa forma, preservava um caminho de observação, ainda que fosse a lei. Não, eram pessoas invadidas de todos os lados, na sua mente, no seu pensar, no seu imaginário, por valores dos mais diversos. E valores, muitas das vezes, que se afastavam daquilo que era a essência do valor de Deus e daquilo que a gente aprendeu com Jesus. Era gente que não tinha um pouso, não tinha um ninho. Era gente que não tinha para onde ir, porque estava o tempo todo tendo que lidar com as adversidades culturais grega e das dominações, que ora era um, ora era outro, e eles tinham que fazer média com todo o tempo, com todo mundo, para poder ficar de pé. Porque eles não sabiam exatamente qual era o próximo, qual era a próxima dominação que ocorreria. E aí, não sabendo qual era, eles iam se formatando, se moldando conforme a necessidade do momento. Assim eles eram. Assim era Decápolis. Gente atravessada por dominações culturais das mais diversas. E normalmente valores que se distanciavam daquilo que é essencial na fé em Deus, no Deus único e verdadeiro.
E lá estava esse homem, o gadareno. Esse homem que, de fato, passou a ser para essa sociedade a expressão de tudo aquilo que eles eram. Por causa de um único fenômeno que é comum a eles e a nós. Um mecanismo de defesa que nos habita, que se chama projeção. A gente não quer lidar com as nossas mazelas, a gente não quer reconhecer os nossos problemas, a gente não consegue lidar com algumas verdades, com alguns pensamentos, a gente não quer se dar a conhecer. De fato, algumas dessas coisas se manifestam e ficam à nossa disposição, mas a maioria delas não, ficam ocultas. Porque a gente vai colocando para dentro, a gente vai colocando para dentro. Não, eu não pensei nisso, não, eu não faço isso, não, eu nem sequer pude pensar nessa coisa. Você quer bancar, você quer garantir, você quer viver com a sua justiça própria. E quando aparece alguma ameaça, você reprime e fala que o problema não é contigo. Não, isso não é comigo, é com ele. Aí você escolhe alguém. Nas suas relações, alguém vai ser o bode. Sabe o bode expiatório? Alguém vai ser o alvo da sua projeção. Isso é comum e insuspeito. E é flagrado nas suas conversas, nos seus pensamentos, nas suas relações. Porque o problema não está em você, está nele, está no outro. Porque normalmente, tudo aquilo que a gente nega na gente, a gente automaticamente, inconscientemente, a gente projeta para cima do outro. De maneira que aquilo que me incomoda no Nilson, que eu falo, poxa, o Nilson é isso, é aquilo, é em mim que está. A maioria das vezes é isso. É o fenômeno da projeção. Porque você não consegue lidar com isso em você. Aí você oculta de você. Mas como isso não fica oculto, de alguma forma isso é projetado. E essa sociedade arranjou alguém para bode, que era o gadareno, o gerazareno, o gerazeno. Ele servia como ponto focal das projeções da maioria daquela sociedade. Porque é melhor que seja nele do que seja em mim. É melhor que ele não dê conta do que eu. De maneira que toda ambiguidade, toda ansiedade, toda depressão, todo inconformismo, toda incapacidade de lidar com as suas próprias questões, até porque a própria cultura não ofereceria meios de lidar com ela, de justificá-las ou de tratá-las, automaticamente isso começou a ser projetado uns para os outros e colou nesse indivíduo. De maneira que ele era a expressão de tudo que aquela sociedade dizia não ser. E, consequentemente, ele assumiu para si essa realidade. Assumiu esse imaginário. Ele introjetou isso dentro. Que é a capacidade de você pegar algo que te foi dado, ou algo que você pegou pronto, e colocar dentro de você de uma vez, pá! Sem elaboração, sem entendimento, e passar a reproduzir a partir daquele momento esses valores que foram apropriados sem nenhuma espécie de discernimento. E aí o que ele faz? Ele projeta de volta na sociedade, que projeta de volta nele. E assim vai, e não tem fim. E não tem fim. De maneira que aqui fala que muitas vezes tentaram prendê-lo, mas não houvesse quem conseguia de fato prendê-lo, porque toda vez que botava uma corrente nele, ele arrebentava. Toda vez que botava uma cadeia nele, ele se livrava. Como que quem colocasse para liberar mesmo. Sabe aquele tipo de coisa que você vai lá, tem que prender um portão e você vai lá e coloca um aramezinho assim? Tu sabe que não é uma coisa muito segura e que se fizer uma força mais forte ele vai arrebentar. Aí você prendi, está preso, está preso. Mas você sabe que se for mais forte ali aquilo solta.
mas você se convence que está preso. Será que a gente não consegue prender um homem de verdade dentro de uma caverna, gente? Se quisessem prendê-lo? Será que não poderiam acorrentá-los? Era uma sociedade bélica. Tinha tecnologia para isso, para prendê-los. Tudo bem que ele poderia expressar uma força descomunal, mas se fosse o caso, a força descomunal empoderada por aqueles demônios podia acabar com toda aquela sociedade. Pela força apenas da tecnologia espiritual que ele poderia oferecer. Mas isso denota um ciclo vicioso de projeção, introjeção e de volta, de volta, de volta, de volta, de maneira que é melhor que ele esteja assim, porque ele, acumulando a projeção de todo mundo, ele fica horroroso, e eu, na minha feiura, eu fico belo. Porque ele sempre vai ser mais feio do que eu. Então eu olho para lá e me contento. Eu olho para lá e me faz bem pra caramba. Não, o problema não é você, Nilson. Não está vendo que é você? Então eu fico bem e o Nilson fica mal. É subrepetício, isso acontece todos os dias, todos os dias. Então, Gadara é esse lugar da projeção, da cultura da possessão. Eles eram possuídos, talvez até mais do que o gadareno. Eram possuídos de muitas vozes, de muitas imagens, de muitas ausências, de muitas ambiguidades. E não tinham um plumo, uma direção, uma plataforma, uma rocha para estar de pé. Eles estavam em qualquer lugar. E uma alma que fica em qualquer lugar não está em lugar nenhum. E o convite do Evangelho é esse. É para que a gente tenha uma direção, para que a gente saiba quem nós somos. É para fazer de gente possuída de muitas vozes, gente centrada. É de nos conduzir a um processo de individuação. É de levar gente embrutecida no pensar, no trato, nas relações, conformada, complacente, conduzir gente dessa natureza a gente inteira, consciente. Fazer as muitas vozes dissonantes cessar pela única voz prevalente, que é a voz do Senhor. O Evangelho nos conduz a esse lugar, da inteireza, da integridade, da individuação de verdade. Porque cada um de nós aqui somos seres únicos. A gente vive em sociedade, compartilha de alguns costumes, compartilha da cultura, compartilha de valores, mas essencialmente somos seres únicos, capazes de lidar com a pluralidade. Mas por sermos seres únicos, deveríamos caminhar em direção à nossa individuação. Para isso a gente precisa parar de ser habitado por muitas vozes. Parar de ser habitado por muitos seres. Porque afinal de contas, quem é você? Você é você de verdade ou você está possesso por comportamentos, por ideologias, por projeções de lá para cá, ou por muitas introjeções que você empacotou ao longo da existência e não fez sequer a tentativa de elaborar isso dentro de você? Eles lá caminhavam tateando no escuro, como Paulo fala. No entanto, a gente aqui, por misericórdia e graça, temos acesso à história, que já nos é um grande adianto. Mas se nós somos quem dizemos ser, gente identificada com a voz, com o Eterno e com o Filho do Altíssimo, a gente tem totais condições de caminhar em direção à nossa individuação e sermos gente equilibrada, gente que caminha em maturidade, dia a dia, para ser conforme a imagem do seu Filho.
gente inteira. E o que nos conduz a isso? O próprio Evangelho. É ele que nos leva desse caminho do embrutecimento da alma e do espírito a uma harmonia do nosso entendimento, com a nossa interioridade, com as dinâmicas inconscientes que vão acontecendo o tempo todo, porque é ali que acontecem as coisas o tempo todo. Porque quando você fala o que fala, ou quando você age conforme age, você talvez nem se entenda. Paulo não se entendia. Paulo falava assim, olha, o que eu quero eu não faço, o que eu faço, o que eu quero eu não faço. De maneira que, quem me livra desse corpo de morte? E ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, que é capaz de abrir esse caminho, de me colocar em direção à minha própria individuação e que permite a pluralidade da cultura, mas me mantendo único. Para assim eu ser quem eu sou nele. Porque o trabalho do Espírito em mim, conforme eu disse aqui no início, é iluminar o meu interior. O Espírito é a lâmpada do Senhor. É Ele que vai vasculhando a minha interioridade e me mostrando as brechas, os abismos, os buracos. E eu não devo passar batido, porque aquele povo passava batido e projetava no outro. O chamado e o convite do Evangelho é para se entender, para se perceber, para ser de fato você. Porque enquanto você não for você, você não é você. E aí quem é você? Você vai se contentar com isso? De não ser quem você poderia ser nele? De fato, há esse potencial de vida a ser desvelado em cada um de nós. E o Evangelho é essa ferramenta, é a palavra que é capaz de fazer em nós a devida separação entre junta e medula, entre alma e espírito, e nos conduzir à integridade do nosso ser. Se a gente não caminhar por aí, nada acontece. É só performance, é só oba-oba, são só canções, são só encontros, são só mecânicas. Mas o objetivo do Evangelho é fazer de cada um de nós gente amadurecida, gente que é capaz de se perceber, e em vez de projetar, não, isso é comigo, eu preciso resolver isso em mim. E pela graça você tem toda a segurança para resolver isso. Porque Ele já te resgatou, Ele já se apropriou de você, justamente para que você possa caminhar em segurança. Agora, se você escolher bancar a parada, você vai continuar projetando o tempo todo. O tempo todo. Então existe esse ambiente da Gadara, das muitas possessões, o lugar da projeção, o lugar que projeta a sua realidade no outro. Nesse texto existe esse ambiente. Existe também o ambiente do introjetado, de quem recebe a projeção em si, de quem foi capaz de absorver e de se apropriar de coisas que ele não precisaria se apropriar. E de ficar possesso por essas muitas introjeções, essas muitas projeções. E existe o ambiente da sanidade, o ambiente do silêncio, da quietude, da cobertura e do perfeito juízo. Porque agora, em seu perfeito juízo, esse indivíduo pode se entender. Há uma oportunidade dele de, livre das cumulações, se entender. E aí a pergunta que faz é, tipo, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que ele ficara possesso de uma legião porque aceitou não ser quem ele poderia ser,
e aceitou as muitas camadas, as muitas acumulações, as muitas vozes. E aí, não sabendo quem ele era, fragilizado, se abriu e se permitiu ser, de fato, dominado por essa legião. Ou foi a legião que fez isso com ele? Quem será que vai ao encontro de Jesus? São os demônios, a legião? Ou será que é o resquício de alguém querendo se libertar? Porque o território era propício para os demônios, né? Parece que existe alguma dinâmica de aproveitamento de energia, porque essa legião, ao querer entrar nos porcos, parece que ela podia conviver bem ali nos porcos. Não era o que eles esperavam. Ele falou assim, olha, eu quero ficar aqui nessa região que está bom demais para a gente. Foi o que a legião insistiu com Jesus. Deixa a gente ficar aqui, no nosso território. A gente está ali, aqui, ó, de boa. Porque ninguém é ninguém aqui. Estão vivendo muitas vidas, muitas camadas, muitas fugas, muitas vozes. Só está propício para a gente. Não deixa a gente sair daqui, não. Essa era a insistência de Jesus, dos demônios para Jesus. Os donos dos porcos que tiveram prejuízo financeiro não gostaram, né? Os porcos morreram. Morreram. Insistiu também com Jesus, olha, sai daqui. Passa, por favor, não fica aqui. Todo mundo insistiu com Jesus. Os donos dos porcos insistiram com Jesus para ele poder ir embora. Jesus aceitou. Os demônios insistiram com Jesus para poder não ir para nenhum outro lugar que não fosse os porcos. Jesus aceitou. E o agora São insiste com Jesus para poder ir com ele. E Jesus não aceita. O pedido do São, Jesus não aceita, né? E aceita os outros pedidos. E agora esse indivíduo que está livre, liberto, íntegro, devolvido à vida e à possibilidade de, na vida, devolvido à existência e com a possibilidade de, na existência, caminhar em direção à vida, é agora não mais objeto da projeção dos demais. Agora, ele passa a ser um espelho. Porque se antes, quando olhavam para ele, a pessoa não se enxergava porque, olha, que coisa horrorosa ele é. Olha que indivíduo todo errado é ele. Eu estou muito bem com o meu errinho. Eu estou muito bem com a minha personalidade. Porque ele é muito mais. Agora, o indivíduo em perfeito juízo vai me obrigar a ver quem eu sou. Porque eu olho para lá e não me enxergo mais. Eu não consigo mais fazer essa... Não consigo mais olhar para lá e eu sou confrontado. Talvez seja por isso que ele fala, não, volta para sua casa, volta para sua família e começa a refletir. Começa a ser você, para que de alguma forma eles possam se enxergar. Então existe o ambiente da Gadara, um ambiente da projeção, existe um ambiente de quem recebe a projeção e que é introjetado por essas muitas vozes, por essas muitas camadas, e existe um ambiente do perfeito juízo, da sanidade, da vestimenta, que foi outro que providenciou para ele, não foi ele mesmo, né? Não foi ele que estava com uma roupa ali. Trecho que nós lemos da conta que alguém providenciou roupa para ele. Em qual ambiente a gente está? Em qual ambiente a gente quer ficar? O da Gadara? O ambiente do gadareno? Ou o ambiente daquele que tem o seu perfeito juízo? É uma dinâmica. É um processo. Tomara a gente escolha o ambiente correto.
E não adianta a gente escolher hoje, é todo dia. É todo dia. Todo dia a gente tem a oportunidade de escolher o ambiente que a gente quer estar. Não é no estalar de dedos. Essas coisas são invisíveis, são insuspeitas, mas é a nossa realidade. Então, tomara a gente escolha ficar todos os dias no ambiente da sanidade, propiciado por Jesus, que providenciou tudo para que ele fosse liberto e que providenciou tudo para que nós fôssemos libertos. Então, agarremos, pois, essa oportunidade todos os dias, inclusive no dia chamado hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Fechar os nossos olhos. Senhor, que a Tua palavra nos habite, Pai, nos transforme e que faça calar qualquer voz que não seja a Sua, Pai. Que a Tua voz e o Teu Espírito nos conduza todos os dias a essa transformação que é de fé em fé, de degrau a degrau, e que sejamos transformados pelo Teu Espírito, Pai. E assim tenhamos vida em Teu nome, e assim sejamos individualizados, Pai. Alcancemos a individuação de sermos quem nós somos em Ti. E que os desafios que se levantam contra esse objetivo caiam por terra, Pai. Pelo poder do Teu Espírito, Pai. Que isso em nós gere consciência, entendimento, e que a gente não se espante com aquilo que a gente possa se enxergar, Pai. Porque quando a Tua luz nos invade, ela mostra em nós as nossas sombras. Mostra em nós os nossos abismos, Pai. Mas que eles sejam preenchidos pelo Teu poder, pela Tua força, Pai, e pela Tua luz. E que assim a gente caminhe, Pai, em novidade de vida, todos os dias. Seja assim com cada um de nós, no dia chamado hoje. Seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. E que o Senhor nos conduza em segurança para os nossos. Que o Senhor estenda a sua boa mão sobre cada um de nós, nos dando paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode assentar, amigos. Carlos Américo.